Muitos filhos acreditam que podem interferir nas decisões dos pais quando estes desejam vender os seus bens ou realizar algum tipo de negócio. E essa é uma das maiores causas de conflitos familiares, especialmente quando envolve imóveis e patrimônio. Mas a ideia de que os filhos já possuem direitos sobre os bens dos pais enquanto eles ainda estão vivos é um grande equívoco. O direito nem sempre acompanha aquilo que as pessoas imaginam. Afinal, os pais podem vender os seus imóveis sem consultar os filhos, ou existe alguma situação em que essa venda pode ser anulada? Nesse vídeo eu vou esclarecer esse tema de forma simples e objetiva e mostrar que os pais realmente podem vender os seus imóveis sem autorização dos filhos. Porém, existem algumas situações em que essa liberdade encontra limites e pode sim ser questionada judicialmente. Meu nome é doutora Paloma Gonzalez, eu sou advogada especialista em direito de família e sucessões e aqui nesse canal você entende melhor os seus direitos. Então já aproveita para se inscrever aqui. Imagine a seguinte situação: você já criou seus filhos, construiu seu patrimônio ao longo da vida e então decide vender a sua casa para viajar, mudar de cidade ou investir em um novo projeto. E muitos se perguntam: eu preciso da assinatura ou da autorização dos meus filhos para vender o meu imóvel? E, infelizmente, muitas pessoas acreditam que já são proprietárias de parte dos bens dos pais enquanto eles ainda estão vivos. Do ponto de vista legal, os pais possuem total autonomia patrimonial. O patrimônio pertence a quem o adquiriu. Os filhos têm direito à herança, mas a herança somente surge após a morte. Enquanto os pais estiverem vivos e plenamente capazes, os filhos possuem apenas uma expectativa de um direito. Você não pode impedir que o seu pai ou a sua mãe vendam um imóvel apenas porque no futuro aquele patrimônio poderá fazer parte da herança. Se o pai decidir vender a casa e utilizar todo o dinheiro em uma viagem, ou em um cruzeiro, ou em qualquer outro projeto pessoal, ele pode. O patrimônio é dele. Mas, como acontece em quase tudo no direito, existem exceções importantes que podem levar à anulação da venda caso determinados cuidados não sejam observados. E aqui está o grande depende. Por exemplo, se o comprador for outro filho ou o cônjuge de um dos filhos, a situação muda, porque o Código Civil estabelece que, na venda de imóvel de ascendente para descendente, é necessária a concordância expressa dos demais filhos e também do cônjuge vendedor, e também do cônjuge do vendedor. Essa regra existe para evitar que uma venda seja utilizada como forma de antecipar a herança de maneira disfarçada. Sem a concordância dos demais herdeiros, essa negociação pode ser anulada judicialmente ou, no mínimo, gerar ajustes futuros durante o inventário para evitar prejuízos aos outros filhos. Outra hipótese de questionamento ocorre quando um dos pais vendem um imóvel para um dos filhos por um valor muito inferior ao valor de mercado. Nessa situação, pode haver o entendimento de que a venda foi utilizada para mascarar uma doação, gerando discussões futuras sobre eventual prejuízo aos demais herdeiros. Outro ponto essencial envolve o regime de bens do casamento dos pais. Se o imóvel pertence ao casal, em regra não basta a vontade de apenas de um dos cônjuges para realizar a venda. Dependendo do regime de bens adotado, será necessária a autorização do outro cônjuge, e isso significa que a venda não é uma decisão individual, mas uma medida que envolve proteção jurídica do patrimônio comum do casal ali. E também é importante diferenciar a venda da doação. A venda para terceiros é livre e não exige nenhuma autorização ou consentimento dos filhos. Já a doação segue regras diferentes, especialmente em relação à legítima. No Brasil, quem possui herdeiros necessários, como filhos, netos, pais ou cônjuge, não pode dispor livremente do patrimônio por meio de doação ou testamento. Metade dos bens corresponde à chamada legítima, que é a parcela protegida por lei em favor dos herdeiros necessários. Ou seja, você não pode doar essa parte para um terceiro ou favorecer apenas um dos filhos se isso prejudicar os demais herdeiros. Os outros 50%, conhecidos como parte disponível, podem ser destinados livremente a quem o proprietário desejar. A diferença é que na venda há uma troca patrimonial. Você recebe um dinheiro ou outro bem em contrapartida. Na doação, o patrimônio simplesmente sai da sua esfera patrimonial sem nenhuma compensação. E por isso, a lei impõe limites. A doação feita a um filho, inclusive, costuma ser considerada adiantamento da herança. Outra exceção importante está relacionada à capacidade mental dos pais. Se o pai ou a mãe estiver acometido por uma doença degenerativa como Alzheimer, em estágio que comprometa o discernimento, a validade da venda pode sim ser questionada. Nessas situações, pode ser necessária uma autorização judicial, especialmente quando já existir processo de interdição e curatela. E, além disso, os valores obtidos com eventual venda deverão ser utilizados em benefício do próprio interditado. E existe também uma outra situação relevante. Quando um imóvel é vendido por um valor muito abaixo do praticado no mercado, pode haver uma discussão judicial sobre a validade desse negócio.
Isso porque a negociação pode indicar uma fraude ou tentativa de prejudicar futuros herdeiros. Mas mesmo assim, existem alguns mitos que geram inúmeros conflitos familiares. E como eu havia falado, o primeiro é acreditar que os pais, apenas por serem idosos, perdem os direitos de administrar os seus bens. E isso não é verdade. A idade não retira a capacidade civil de ninguém. O segundo é quando parte do imóvel pertence a um cônjuge já falecido. Nesse caso, antes da venda, é necessário realizar um inventário daquela parcela que pertencia à pessoa falecida. Isso significa que o viúvo ou a viúva não pode vender sozinho aquilo que também integra a herança sem a devida regularização. Mas então a informação principal desse vídeo é: os pais podem utilizar o seu dinheiro como desejarem, podem vender seus bens para terceiros livremente. Contudo, quando a venda é realizada para um dos filhos, a lei exige o consentimento dos demais herdeiros. Existem limites legais, sim, especialmente quando surgem indícios de fraude ou tentativa de burlar a sucessão. Mas o conselho que eu deixo é: agora me conta aqui nos comentários, você já presenciou ou participou de alguma discussão familiar envolvendo venda de imóvel ou herança? Conta aqui pra mim. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Se você chegou até aqui, os contatos do nosso escritório estão sempre na descrição do vídeo. Até mais!